transmissão e mais um vídeo. Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Eu vou pegar essa parte que a Leila aqui, ela não se desculpou, mas ela explicou a brincadeira que ela fez. A gente vai pegar essa parte e a primeira pergunta, porque não adiantou muito. Teve um jornalista ali, mandou uma pergunta muito objetiva. Eu assisti inteiro já, então não vai ser o caso da gente pegar a coletiva inteira. Fiquem tranquilos, tá? Eu já vi todas as respostas do Fux, todas as respostas do Mikael, assisti e tô parando para gravar aqui sobre essa parte da Leila Pereira e sobre essa primeira pergunta que foi feita também na coletiva de imprensa, que eu acho importante aqui a gente mostrar. Se não foi a primeira, foi a segunda pergunta, mas acho que foi a primeira, tá? Bom, vamos lá. A Leila Pereira, ela se explicou, ela não foi um caso de pedir desculpa e meio que também atacou o São Paulo, tá? Então a Leila Pereira, ela só não citou o nome, mas obviamente ela atacou diretamente o São Paulo. São Paulo, como que se está se defendendo da péssima gestão? Trouxe esse elemento com uma forte cortina de fumaça do gramado. Né? O São Paulo está com salários atrasados, o São Paulo aumentou a sua dívida nos últimos anos, ou seja, quando se fala de gestão, a do Palmeiras é mais positiva do que a do São Paulo, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, tá? Então a gente vai ver o que a Leila Pereira explicou e depois a gente vai para essa primeira pergunta que é importantíssima. Então, se tá chegando aí, deixa o like, se inscreve, deixa a sua opinião que ela aparece aqui em vídeo, ó, tá? Quem tá no YouTube, deixa os comentários também. Vamos ver se vocês concordam ou não com a fala da Leila Pereira, beleza? Vamos embora. Passaram algumas matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor. Eu jamais faria isso, jamais. Eu entendo o futebol como um grande entretenimento. Tá? É um negócio, mas é um entretenimento. E cabe aos dirigentes serem pessoas leves. E o que eu fiz foi uma brincadeira que eu já tinha feito anteriormente e vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo. Porque eu tenho certeza que as pessoas sérias da imprensa... Eu prefiro aquela brincadeira que ela fez com o Landim, né? Eu acho mais legal. E até a cutucada que ela deu no São Paulo aqui, do que com o próprio torcedor. Mas aí é dela... Ela está explicando que não foi falta de respeito, sim uma brincadeira. Mas vamos seguir aqui, que ela vai entrar no tema de gestão. Os verdadeiros torcedores do Palmeiras sabem e acompanham o meu trabalho aqui no clube. Eu acho que o torcedor, aqueles que realmente amam o Palmeiras, estão muito, muito orgulhosos dessa era espetacular que nós estamos passando. Em hipótese nenhuma, uma brincadeira despretensiosa de uma presidente que sempre honrou o Palmeiras, sempre tratei com muita responsabilidade tudo que se refere ao Palmeiras. Eu gostaria muito de que os clubes brasileiros tivessem a receita que o Palmeiras tem. Esse ano, batemos 1 bilhão e 200 milhões de reais. E aí vai vir a primeira pergunta, hein, velho? Quando você vende essa questão do 1 bilhão e você apresenta o Mikael e o Fux, aí que tá o problema que a senhora não entende muitas vezes, né? Cara, um jornalista que pegou bem pesado, e eu não sou contrário, né? O nosso último vídeo falou sobre isso. Eu defendo que o cara seja transparente naquilo que ele pensa. Assim como eu fui e nos comentários ali do YouTube, muita gente entendeu como quis, não quis ir lá ver o vídeo e tá tudo certo. O Alex Miller, cara, né, quando se diz imprensa tradicional, eu gostaria de parabenizá-lo pela postura. Porque, cara, o dirigente, ele pode brincar sim, ele pode ser autêntico, mas o jornalista também pode ser palmeirense, ser corintiano, ser são paulino e se doer ou até de certa forma defender os interesses da torcida. Porque o torcedor que acompanha esses jornalistas na televisão, eles esperam essa postura. E o Alex Miller, pra mim, foi muito bem nos posts. Não só o Alex Miller, mas eu tô falando em específico dele, porque ele foi muito específico na crítica e pegou nela. Porque pra ela tá falando, essa crítica, ela saiu do meio alternativo dessa vez e foi até o meio tradicional. Porque foi debatido em todas as emissoras e é por isso que ela tá respondendo. Porque se tivesse ficado em mídia alternativa, ela ia chamar só de torcedor de mentira e acabou. Essa crítica foi pra televisão. Foi pra televisão. Quem acompanha mais programas de televisão que eu sabe que foi. Todas as emissoras, um abraço pro Arco Verde, tamo junto. Todas as emissoras repercutiram. Então, assim, eu acho que é por isso também que ela se sentiu na obrigação, na coletiva de imprensa de apresentação dos dois atletas,
de puxar essa questão. E eu não tô nem aqui para discordar do que ela vai falar a seguir, que é onde ela se respalda, é onde ela se escora e ela tá aí, para mim ela tá com a verdade. Aí ela daqui para frente quando ela falar de gestão, eu acho que muito mais gente vai apoiar do que criticar ela. No entanto, ela poderia ter comemorado com o torcedor e provocado os rivais no sentido de, ó, o Palmeiras chegou. E ela escolheu o caminho, entre aspas, tá, pessoal, do confronto ali, justamente por conta das críticas que se tem nas contratações, que você vai ver que respinga na primeira pergunta do jornalista na coletiva de imprensa de hoje. Tá chegando no vídeo, só pedir o like de vocês de novo, compartilha a transmissão que isso ajuda aqui o canal Insta Verde TV e deixa a sua opinião também, que ela vai ser favoritada aqui embaixo. E eu vou deixar também like em vários comentários, como eu fiz no vídeo de ontem, responder alguns também. Então peço para vocês participarem aí. Vamos lá. Eu gostaria muito que a maioria dos clubes brasileiros tivessem a quantidade de títulos que nós temos, Eu não gostaria, não. entende? E que eu tenho certeza que isso é um motivo de muito orgulho do torcedor do Palmeiras. Enquanto conselheira, enquanto patrocinadora, foi uma parceira que honrou todos os compromissos até onde eu sei. Então, sem dúvida, é um motivo de muito orgulho os títulos que o Palmeiras apresentou nos últimos 10 anos, sim. Agora, a cobrança não é por isso. Não tem a ver com isso. Mas sim, eu reforço que é um motivo de muito orgulho torcer para esse Palmeiras. É. Para qualquer palmeirense. É sim. Você ganhar 2 Libertadores a gente não pode normalizar. A gente não pode normalizar tudo que foi conquistado até antes do Abel. Então sim, é um motivo de muito orgulho torcer para o Palmeiras na fase ruim e principalmente na fase boa, porque é muito mais gostoso torcer na fase boa. Não tem dúvida disso. Eu não sou do tipo torcedor masoquista que gosta de torcer para não cair para a Série B. Não, é muito mais gostoso ser palmeirense ganhando. Não quer dizer que são os torcedores da vitória, mas é muito mais legal. É muito mais legal. E a cobrança é em torno disso. Não é em torno do que já foi conquistado, porque eu acho que tudo isso foi devidamente reconhecido por todo mundo. Todo mundo. Desde o título de 2015 da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro de 2016, do Felipão em 2018. Acho que tudo isso foi devidamente reconhecido, sim, tá? Só que futebol também é um olhar para frente, é um olhar para o futuro, é um olhar para o presente. Não é somente o que passou, né? Um abraço, Em Mago. hipótese Tamo nenhuma junto. houve a intenção de debochar de torcedor. Pelo contrário, eu levo o Palmeiras de uma forma extremamente séria, haja vista esses números, tanto financeiros como de títulos. Imagina que beleza seria se a maioria dos clubes, não é, os dirigentes, fossem também brincar com seus torcedores e apresentassem esses números extremamente relevantes do Palmeiras. Eu acho que sem a Leila apresentaria do mesmo jeito. Isso aqui é um achismo, queria saber a opinião de vocês. Eu acho que se for. Tira a Leila, coloca o Gagliotti, teríamos os mesmos números. Tira a Leila, coloca o Paulo Nobre, teríamos os mesmos números. Eu acho que os números que a gente apresentar hoje é fruto de uma. Desculpa o barulho do caminhão, pessoal. É fruto de uma reestruturação do clube que ela também participa efetivamente, sem dúvida. Mas eu acho que tira a Leila Pereira e coloca um outro presidente. Eu acho que apresentaria números iguais, parecidos ou até superiores, tá? O que vocês nunca vão ver na presidente do Palmeiras, nunca. Eu ficar fazendo charme, fazendo cara de conteúdo, para esconder as mazelas que muitos escondem em seus clubes. Não pagando em dia seus compromissos, não pagando em dia seus atletas. Isso não acontece aqui do Palmeiras. Aqui eu tô com ela, eu falei pra vocês, o Palmeiras não atrasa salário desde que eu comecei meu canal. E isso é um motivo de sim parabenizar a gestão, que é muito antes dela, certo? Desde quando eu comecei o canal não tem notícias. Pode até ser que atrasou, mas isso passou em branco. E aqui ela tá falando diretamente do presidente de São Paulo, na minha opinião, tá? Essa parte eu trato com extrema seriedade. Extrema seriedade. Então, eu sempre vou ser quem eu sou. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aqui conversando com vocês, conversando com o meu torcedor, conversando com meus atletas, com meus profissionais. Eu sou a mesma pessoa, a mesma pessoa. Então, parem com isso. Não a maioria da imprensa, claro que não, que a grande maioria é extremamente séria e sabe do nosso trabalho. Sabe do nosso trabalho. A presidente do Palmeiras vai continuar sendo transparente, vai continuar falando a verdade, que isso no futebol é muito difícil, então por isso que causa estranheza quando a presidente do Palmeiras se pronuncia e vai continuar honrando seus compromissos, pagando em dia os seus atletas, pagando em dia os seus compromissos. E eu não tenho dúvida nenhuma, quem debochou e quem debocha de um clube de futebol
é quem deixa os clubes numa situação deplorável, como era o Palmeiras no passado, em 2002, 2012. Esses sim, debocharam da história do Palmeiras. Agora ela tá falando pra oposição, tá? Pro Savério Orlandi. Não tenho dúvida pelo período que ela citou. Não tenho dúvida. São torcedores que se utilizam da violência para agredir a presidente, para agredir outros torcedores. Isso sim é um deboche na história do Palmeiras. Não a presidente Leila Pereira, que só honra essa marca espetacular que é o Palmeiras. Como? Tratando o Palmeiras com responsabilidade financeira e esportiva. Então vamos continuar lutando, tá? Sempre pelo melhor para o Palmeiras. E torcedores e torcedoras, continuem confiando. Eu não penso em outra coisa que não seja o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Podem ficar calmos, tá bom? Obrigada, gente. Bom, eu acho que dispensa a minha conclusão. Hoje eu queria jogar pra vocês, tá? Normalmente eu coloco minhas conclusões aqui, mas assim, cara, é muito debate de quinta série, então eu peço pra vocês, porque senão eu vou... Eu acho assim, parte do discurso é legal, parte do discurso é descartável, cara. Porque ela sentiu as críticas, entendeu? As críticas foram feitas por muita gente. Eu citei um jornalista, mas teve o Mauro Betti. Teve um debate também lá no SBT com Benjamin Bach. Ou seja, dessa vez ela furou um pouco a bolha do torcedor palmeirense e teve jornalista que também apoiou, como por exemplo o Flávio Prado da Jovem Pan. Então assim, dessa vez ela furou uma bolha, tá? Vamos para a primeira pergunta da coletiva aqui, rapaziada. E quem estiver chegando, eu vou pedir para vocês deixar o like, tá? Essa pergunta aqui é uma pergunta até muito firme, né? Furou a bolha, mas essa pergunta aqui já é um contraponto. Se vocês analisarem a pergunta, ela é um contraponto direto ao que a Leila falou. E pra mim, tá? Como a gente não vai passar a coletiva toda, o Bruno Fux foi muito bem no sentido assim de desenvoltura na coletiva, que não é o que importa. Importa dentro de campo. Eu cansei de ver atleta falar bem, mas na hora de jogar não joga nada. Bruno Fux foi bem. O Mikael já foi muito poucas ideias, entendeu? Tipo, ele nitidamente... Ó o trovão, tem que correr, galera, que senão vai acabar a minha energia aqui e a gente vai ficar sem o vídeo. Mas o Mikael já foi mais direto, mais objetivo e apresentou um nervosismo. Normal. Até porque a primeira pergunta da coletiva traz uma situação pra eles assim de um desconforto. Vamos analisar junto e vamos ver se a fala da Leila impactou nos jornalistas, se sim ou não. Beleza? Vamos lá. Boa tarde, Mikael, Bruno, sejam bem-vindos. Gostaria de perguntar, uma pergunta para os dois, acho que os dois podem responder essa. Vocês, acho que acompanharam, né, que o Palmeiras subiu bastante o sarrafo em contratações. O Paulinho foi contratado, o Vitor Roque está prestes a ser contratado, e é um time muito forte. A torcida esperou esse ano, né, pela própria presidente, que falou de reforços nível A. E aí, eu acho que vocês viram, talvez, a comoção da torcida quando viu o nome de vocês, o Mikael, um jogador que saiu muito cedo daqui, pouca gente acompanhou no futebol norte-americano, e o Bruno, que estava ali no Atlético, revezava, né, entre a titularidade, a condição de reserva. Vocês chegam com uma pressão grande. Como vocês receberam essa pressão? Valeu, da torcida, Giovanni. Obrigado pelo Prime, que talvez irmão. vocês não Tamo serem o junto. nível A que Um eles ano com a estavam gente, tamo esperando. E como vocês podem contornar isso no dia a dia aqui no Palmeiras. Obrigado. Boa tarde a todos. Acho que essa pressão é normal ter. A única forma de a gente converter essa pressão é mostrando dentro de campo. É a única maneira que tem para a gente resolver essa situação. Essa foi a resposta do Mikael. Tá tudo certo. Todas as respostas dele foram muito objetivas, tá? E é a verdade. O único jeito dos dois, depois do discurso da Leila, que falou de contratação nível A, se defender, o único jeito pra eles é dentro de campo. Por quê? Tá trazendo um cara que era reserva, um cara que tava no Houston Dynamo, dois jogadores desconhecidos, né? Mas vocês viram que não adianta a Leila Pereira pedir pro jornalista, ou até meio que ordenar pro jornalista pegar leve, etc. Porque tá aí, a primeira pergunta da coletiva já demonstra que o jornalista pegou a fala dela de um passado recente e trouxe pra perguntar pros jogadores. Alguns vão falar assim, pô, deselegante. Cara, mais ou menos, eu até acho que é deselegante. Mas, infelizmente, são perguntas que têm que ser feitas e acaba respingando no atleta uma coisa que ela falou. Uma coisa seria hoje o Palmeiras apresentando o Vitor Roque e amanhã apresentando
o Fux e o Mikael. Vamos pensar uma coisa aqui. Imagina se o Vitor Roque não vem e vai apresentar o Evangelista no final do Paulista. Vai ser a mesma coisa. Também não dá para trazer o Evangelista como uma contratação de nível A, entendeu? Então, assim, o jornalista aqui, pra mim, fez a função dele, tá? É deselegante? Mas fez a função dele. A função que tem... Ou seja, fez o que tem que ser feito, né? Eu acho que... Boa tarde, primeiramente, a todos. Acho que a gente tem que mostrar dentro de campo, trabalhando. Se a gente está aqui, a gente teve o aval de alguém. Então, a gente tem que mostrar dentro de campo e espero fazer o melhor sempre pelo clube, pelo Palmeiras, e que a gente possa ser muito feliz aqui. Boa tarde, Mikael, Bruno. Aqui tá bom, né? O pessoal que assistiu inteiro, quem for assistir a coletiva, vocês vão perceber, o Fux, ele conseguiu passar melhor pelas respostas. O Mikael foi um cara mais objetivo e centrado ali até poucas ideias, assim, né? O pessoal tava brincando no chat, eu também comentei isso. Eu até acho que é legal com a postura de zagueiro. Ele falou sobre referência do Felipe Melo. Então, assim, pra gente chegar na conclusão aqui, você viu que o que o Fux falou? Eu tive o aval de alguém. Esse alguém, diretoria, Abel, presidência, ou seja, os caras chegaram com o aval de alguém. Douglas, tamo junto, Douglas. Obrigado aí, 17 meses com a gente. Agora, a questão do aval do torcedor são essas contratações do nível A. O torcedor hoje, a apresentação foi do Fux e do Mikael, mas espera quem? O Vitor Roque, pela expectativa, tá? Então, cara, o que eu acho sobre a Leila Pereira, quando se fala de gestão, de quanto o Palmeiras capitalizou, de quanto que o Palmeiras hoje é organizado, não tem debate. Eu acho que não tem debate. Só que isso por si só não convida o torcedor para o estádio. É só a gente ver, haja vista, a média de público como caiu, como que o interesse do torcedor caiu. E é ela que precisa, né, retomar isso de alguma forma. Então, assim, na fala da Leila Pereira, você vê ela até um pouco ofegante ali, né, na questão das explicações. Por quê? Porque é uma coisa que mexe com ela, lógico que mexe. As críticas mexem com ela, mexem comigo, mexem com vocês, com qualquer um. Nós somos seres humanos de carne e osso, independente de qualquer coisa. Tá? Então, assim, essa questão que a Leila trouxe hoje, tá? Fazendo comparações com os outros clubes, não se conversa diretamente do que o torcedor está cobrando da gestão de contratações, tá? Mais uma vez a gente vê aí as páginas postando que o Holanda foi importante em achar essa brecha na FIFA. E aí o torcedor fica confuso. Qual que é o papel do Barros? Tanto que na publicação e nas publicações, o torcedor só pergunta isso. Tá, legal, o Holanda foi bem, mas qual o papel do Barros? Em quem que a gente tem que confiar? No Holanda? No Barros? O que o Barros faz? É uma parte administrativa? Então, assim, há muita confusão também dentro do Palmeiras, que terceiriza, por exemplo, a sua busca de patrocinador, e disse a Leila que ia profissionalizar a gestão de marketing, né? A parte de marketing, o departamento de marketing. E quando a gente vê, a gente está terceirizando esse departamento. Tudo bem, não deixa de ser profissional, mas não é o departamento do clube. Qual que é o legado quando ela sair, né? Qual que vai ser o nosso relacionamento com quem está buscando os patrocínios? Ou seja, quando a gente olha para os departamentos do clube, para mim o que mais funciona e que não tem crítica é o departamento de formação. Quando a gente olha para o profissional e vê como que a gente está comprando, como que a gente está escolhendo até pagar o valor que foi pedido pelo Houston Dynamo, pelo Mikael, fica confuso. Porque a gente pega dois jogadores ali até então desconhecidos, Emiliano Martins e Mikael, e a gente está falando de um agregador de 70 milhões, segundo informações vinculadas pela mídia tradicional, tá? Dos valores de Mikael e Emiliano Martins. Então, acho que o torcedor, ele está com esse choque de ideias nesse momento com a Leila, tá? E o que ela trouxe hoje, ela misturou um pouco as coisas para poder se defender, que é ela, presidente, sua imagem perante a torcida no geral e a gestão que se fala de Palmeiras, cara. A gestão do clube da Leila, ela é recente. E a gestão anterior a ela já tinha números também de mercado. O número do Palmeiras hoje naturalmente é aqui em cima, como o do Flamengo também é aqui em cima. Como se a gente olhar o Corinthians endividado, quando se diz respeito à receita, também é aqui em cima. Então olhar pela receita, receita por receita, a gente tem aí um bom caminho para debater. Mas, para mim, ela foi ali específica. Há sim dirigentes que estão trazendo uma cortina de fumaça para esconder para debaixo do tapete alguns problemas. Para mim, é muito claro que no São Paulo Futebol Clube estão fazendo isso. Jogadores com salários atrasados, aí não sei o que eu posso trazer na imprensa para não pegarem nisso.
gramado. E aí o Lucas foi a bucha de canhão, o Lucas, né, puxou a da diretoria, provavelmente é um dos que não tá com o salário atrasado, né? Eu pressuponho, não tenho certeza, né? Então puxou a diretoria do São Paulo ali, virou aquela coisa, né? Aquele debate que é um assunto sério que precisa ser visto, a gente precisa ter gramados de qualidade, seja sintético ou natural, mas mais ou menos o São Paulo jogou isso na imprensa, porque a coisa financeiramente falando, não tá boa pro São Paulo. Haja vista as críticas dos próprios setoristas do São Paulo, de quem acompanha, vi vídeo do Barolo, inclusive, falando a respeito do Casares, ou seja, existe um problema no São Paulo, o São Paulo trouxe isso à tona. Bom, rapaziada, é isso. Que pedi o like pra vocês, quem tá aqui no YouTube, é fundamental aqui pro canal. Também deixa a sua opinião, se você curtiu o que a Leila falou ou não, se você curtiu a apresentação dos jogadores ou não, e o que você achou da primeira pergunta da coletiva. Justa ou não? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até mais tarde. Valeu, rapaziada.